Muito bem, Auriverde Brasil, destaque informação com João Vitor Teófilo. Fala, João. Pois é, Léo, tem uma informação da Revista Oeste que diz que o presidente Lula usou o pronunciamento de ontem, domingo, para atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro. No discurso em cadeia nacional de TV, o petista também comentou a suposta austeridade fiscal do governo. No início, Lula agradeceu a população pela confiança em derrotar a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Ele disse que a democracia venceu. O presidente disse também que o controle das contas públicas teria possibilitado ao governo federal ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Abre aspas. Entre muitas lições de vida que recebi de minha mãe, Dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho. Fecho aspas. As contas do governo federal fecharam o primeiro semestre deste ano com um rombo de quase 70 bilhões de reais. Isso representa uma alta de 55% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o déficit somou mais de 40 bilhões de reais. Os dados foram divulgados na última sexta-feira pelo Tesouro Nacional. Sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula disse o seguinte, abre aspas, esse é o resultado de uma diplomacia ativa e altiva. O mundo voltou a acreditar no Brasil, na capacidade do nosso povo e em nosso compromisso com a democracia, fecha aspas. Bom, esse foi o quarto pronunciamento de Lula em rede nacional desde que assumiu a presidência em 2023. A gravação, na sexta-feira, em Brasília, teve 7 minutos. No mesmo período da gestão anterior, Jair Bolsonaro realizou 8 pronunciamentos em cadeia nacional. As declarações de Lula ocorreram em um momento delicado para a economia do país. Só para a gente ter uma ideia, Léo, o governo teve de congelar 15 bilhões de reais no orçamento de 2024. Esse bloqueio é necessário para cumprir as regras do arcabouço fiscal e parte do dinheiro congelado pode retornar à esplanada dos ministérios. Isso, claro, vai depender dos resultados das contas públicas no próximo bimestre. Esse pronunciamento foi o primeiro desde que o governo virou alvo de piadas nas redes sociais em virtude de decisões impopulares. A lista de medidas é encabeçada pela sanção da lei que acabou com a isenção de imposto sobre compras internacionais de até $50, que é a chamada taxa das blusinhas, que, por exemplo, gerou muitos memes do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e este último acabou virando aqui nas redes sociais o ministro taxado, Léo. Pois é, inclusive o Lula tem um amor pelo Bolsonaro, né? Que durante esse governo ele só fala do Bolsonaro, né? Ele não tem nada para apresentar de si mesmo, né? Ele só tenta criticar o outro, sendo que, de fato, no governo dele, nós temos aí diversas medidas chamadas aí pela matéria, né, divulgada pelo João, impopulares. Quero ouvi-lo, Dr. Olavo Pellegrina Júnior. Amigo Léo, será que Freud explica essa fixação, cara? Amor platônico? Será que alguma coisa mal resolvida? Mas, paixão recolhida, dizia minha avó. É muito bom. Primeiro leva o pensamento que nos traz por que agora, né? Por qual razão esse momento, né? O João foi muito preciso, o Léo também, em relação sábado, né, de mencionar a taxação das importações. Sábado se iniciou a cobrança dessas taxações. Então, se você tinha lá um produto a R$150, a taxa vai girar em torno de R$60, R$70, o que inviabiliza muitas compras. Só lembrando que Lula preservou a isenção de quem viaja para o exterior, $1.000 para trazer livre de impostos, mais $1.000 no duty free. Então, se você é rico milionário, você está preservado pelo governo Lula. Se você é pobre, se você é simples, se você pertence à nossa classe dos mortais, estamos pagando imposto. Então, o pronunciamento talvez tenha essa vinculação e, superando esse primeiro momento, por qual razão Lula falou nesse momento, agora vamos às afirmações. Quem assistiu aquilo chegou à conclusão que essa fala de Lula foi surreal. A impressão que ele não estava falando no Brasil. Lembrando aqui, a gente já entra na parte econômica, mas ele falou sobre a preservação, mas temos aqui o Pantanal queimou 800 mil hectares nesse ano, 2.362% mais hectares queimados do que o ano passado. Peraí, tem alguma coisa para comemorar ou para explicar? Não, porque disse que está tudo bem, muito bem, obrigado.
fiscalizando a Amazônia, são 1.700 fiscais para 1.700.000 quilômetros quadrados, o que é inviável. Então o desmatamento da Amazônia também continua. E ele disse que não. Era surreal. Era surreal. Sobre a questão econômica, João também pontuou de maneira muito precisa, 15 bilhões de contingenciamento. Significa 15 milhões que não vai poder gastar. Pois bem, vamos lembrar, Lula comprou móveis, Lula viajou, fez uma lua de mel lindíssima com o nosso dinheiro, fez até fotos de lua de mel com o Macron. Lembra quando ele veio no Brasil de mão dada, correndo pela praia? Quase parecia, enfim, surreal. E agora vem esse contingenciamento de 15 bilhões. Até agora não se disse de onde virá esse contingenciamento, onde não será gasto esse dinheiro. Existe a possibilidade que nós conheçamos isso ainda no dia de hoje. Mas eu vou te garantir uma coisa, amigo ouvinte, esses 15 bilhões serão contingenciados nos ministérios. Então, possivelmente haverá contingenciamento na educação, na saúde, em obras. Isso traduzindo, em outras palavras, Lula gastou o que não tinha e quem não vai receber o serviço no retorno dos impostos pagos somos nós, população. Talvez mereçamos um brinde a quem fez o L. Pois é, inclusive essas pessoas que fizeram L, né, que digitaram ali o 13 na urna eletrônica, acabam carregando, né, historicamente, uma culpa que em 2014, por exemplo, nós vimos um reflexo nessa questão econômica, né, doutor Olavo, muito forte aqui no Brasil, e que muitos que agora estão fazendo a defesa de Lula sequer estavam presentes naquela ocasião, né, economicamente falando, ou seja, não tinham ali o seu trabalho, não tinham, né, que bancar as suas despesas, muitos eram bancados por seus pais, né, ainda no período da faculdade, e não perceberam o problema que nós enfrentamos em 2014. Então, quando a gente trata de PT, quando a gente trata de Lula, quando a gente trata desse conjunto, para não falar organização, esse conjunto de pessoas, né, que defendem a esquerda no Brasil, nós estamos falando de fracassos econômicos trazidos para o Brasil. E se o Brasil não reagir a esse tipo de coisa, nós vamos de novo sofrer um recesso como em 2014, hein, doutor Olavo? Porque o começo é esse, né? Taxa aqui, taxa ali, cobra ali, libera aqui, e depois nós temos que pagar a conta lá na frente, né? Exato, Léo, muito bem observado. Estamos virando um povo empobrecido, não é? Sim. Porque a tributação é altíssima, os ganhos, a possibilidade de ganho não é tão grande assim. E essa tributação, ela vem de um conjunto, você foi muito preciso, de um conjunto estrutural baseado numa ideologia. Sim. E essa ideologia, ela vem de alguns aproveitadores, né, que se beneficiam de cargos públicos, que foi a gestão Lula faz uma nomeação para cargos públicos gigantesca, ou os ideólogos portadores de iPhone sustentados pelos pais, que não vão ao supermercado, não sabem o custo, não faz ideia que a inflação divulgada pelo IBGE, né? E esses dias eu comentei com um economista, Léo, falei, cara, não dá para confiar na inflação divulgada pelo IBGE, considerando quem coordena o IBGE hoje, né? E esse economista disse, Olavo, mas é uma referência que destrói a estrutura econômica. Sim, exatamente isso, destrói. A inflação não reflete aquilo, a inflação oficial não reflete aquilo que nós experimentamos nas gôndolas dos supermercados, nos balcões da feira, naqueles gastos que fazemos no dia a dia. E me refiro, nós, os mortais, aqueles que vão às compras, aqueles que pagam a conta de energia, pagam a conta de água. Vivemos um país empobrecido por pessoas que não sabem o que estão fazendo, não têm noção do que estão fazendo. Por que posso afirmar que não têm noção do que estão fazendo, Léo? Algum país do mundo o socialismo deu certo? Não dá. Não tem uma receita que deu certo do socialismo.
E lá vamos nós, né? Para essa, não é nem cobaia. Quando não dá certo, não é cobaia, é destino certo, né? Agora, só me permita, Fique porque à vontade, é sempre importante deixar uma luz no fim do túnel. Temos eleições municipais em 2024. Temos eleições, então é hora de fazermos a nossa base de vereadores e prefeitos de direita, de pessoas que pensam como nós. Não vamos votar naquele, porque é meu parente, é meu vizinho. Não. Procura saber como o seu candidato pensa e vote em pessoas que pensam como você, porque nesse ano nós vamos construir a diferença para 2026, o Brasil poder voltar nos trilhos com um Senado fortalecido, com um presidente do Senado de direita que coloque ordem novamente nos 3 poderes nesse país. Porque se a gente não pensar nessa base governamental que é o prefeito e o vereador na cidade em que você está inserido, se você não pensar nisso, nós vamos ter daqui 2 anos outra eleição para cargos majoritários, para deputados, senadores e também para a presidência da República e governador. E esses prefeitos e vereadores terão um papel fundamental na eleição do governador do seu estado, terão um papel fundamental na eleição para presidente do Brasil e também para representantes na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Então, preste atenção em quem você vota. Dr. Olavo foi preciso no que disse. Não é porque eu sou pastor, vou votar no pastor. Não, eu tenho que votar em alguém que defenda aquilo que eu, como cristão, quero continuar defendendo, né? Porque, por exemplo, nós temos um cenário aqui na cidade de Bauru, onde a União Evangélica, né? Todo mundo quer votar numa pessoa que não defende o favor evangélico, que não defende o viés evangélico, mas se diz evangélica, só que é caçabista. Se diz bolsonarista para levar evangélico no trilho, né? Vai todo mundo atrás com a bandeirinha na mão, e a pessoa é ligada ao partido do Kassab. Eu estou de mãos atadas. Não tá, não. Quem tá de mãos atadas é Bauru, que está refém disso aí. Então, caçabista se fazendo de evangélica para levar evangélico para votar nela, dizendo que é bolsonarista. Não é bolsonarista, não, é caçabista. Então, presta atenção em quem você vai votar aí na sua cidade, presta atenção em quem você vai eleger para a Câmara Municipal da sua cidade, presta atenção em quem estará defendendo os seus interesses na sua cidade, para que amanhã o seu estado não sofra e o seu país não sofra de novo.